O tema do vídeo de hoje é um tema que eu considero muito sensível. Eu comentei com você aqui que faz 3 anos que eu venho sofrendo perdas, né, na minha família. Então, eu perdi minha tia, depois eu perdi minha avó e esse ano eu perdi meu pai, assim, um atrás do outro. E eu acredito que a gente viva diariamente como se esse dia nunca fosse chegar. Mas quando acontece perto de você, você vive o luto numa reflexão muito profunda. E aí você começa a colocar na balança do que você quer levar, do que você não quer levar, do que você está segurando, do que você quer soltar. E uma das coisas que viraram a chave nessa reflexão que eu tô vivendo é que eu parei de querer vencer. Eu quis parar de querer competir. E é um sentimento que simplesmente chegou pra mim, assim. Eu, pelo menos, senti dessa forma. Como se eu tivesse dormido com uma cabeça e simplesmente acordado com uma cabeça completamente diferente. E a sensação é que foi do nada, mas eu também acredito que não tenha sido do nada, tendo em vista que foram 3 anos de perda. Minha tia, minha avó e meu pai, como falei aqui com vocês. Eu acredito que não tenha sido do nada, porque as coisas acontecem e a gente vai tentando ser forte e seguir. Mas tem uma hora da vida que o último acontecimento, ele simplesmente vem. E quando esse sentimento vem, ele vem com a força acumulada desses últimos acontecimentos. No meu caso, foram o acúmulo dos 3 anos. Cara, vencendo ou perdendo, no final nós vamos morrer. E aí eu passei por muito tempo correndo atrás, assim, de várias coisas, correndo atrás de metas. E uma coisa que eu refleti foi que as minhas metas, elas nunca tinham fim. O próximo resultado precisa acontecer, a próxima meta precisa acontecer, a próxima conquista. E aí eu fico pensando que talvez a nossa vida ela pareça uma lista de metas, né? Eu não tô dizendo que metas não são para serem alcançadas, pelo contrário, eu tenho metas. Mas eu entendi que a gente precisa viver enquanto corre atrás dessas metas. E muitas vezes passam pra gente que a gente tem que parar tudo em prol daquela meta. E eu acreditei já nisso. Então o objetivo, por exemplo, que eu tinha era de comprar um apartamento. Eu conversei esses dias com vocês. E a minha outra meta era comprar um outro apartamento. E aí depois eu falei assim, caramba, pra quê? Eu já tenho um. Eu sou uma pessoa, nós somos uma família. Pra que esse acúmulo? Pra que acumular se a vida passa tão rápido e a gente acaba não aproveitando? Em que momento a vida da gente virou uma lista de objetivos a serem cumpridos? E aí comecei a refletir sobre isso. Em que momento eu paro pra desfrutar todas as coisas que eu tenho? Eu quero muito viajar, eu quero muito conhecer lugares novos, sendo que a partir do momento que eu tenho metas de acúmulo, eu não consigo fazer isso. Porque eu pensei assim, enquanto eu tô vivendo pra chegar nesse lugar, pra conquistar isso, meu filho já tem 9 anos, entendeu? Meus pais faleceram muito novos. E as pessoas que eu amo seguem as suas vidas cada dia um mais distante dos outros, porque cada um tá correndo incessantemente atrás das suas metas. E a gente continua muitas vezes quando tá em busca desses objetivos com aquele discurso dizendo, cara, quando eu conquistar isso eu vou descansar. Quando eu conquistar isso eu vou aproveitar. Quando eu alcançar essa minha meta eu vou ter mais tempo, vou ter mais, sabe? Mas e se esse momento nunca chegar? Né? Essas metas, elas nunca chegam. Minhas metas, por exemplo, eu sempre tenho metas. Tenho refletido que talvez essas metas que eu coloco sobre a minha vida, elas façam parte da minha personalidade. A gente não sabe o final da história, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre a vida não estar depois da conquista, que a vida ela é hoje e ela precisa ser vivida e aproveitada. E existe uma grande necessidade da gente administrar os pratinhos e não deixar esses momentos, esses encontros, essas viagens que no final fazem parte do que é felicidade da gente para depois, para os momentos que a gente nem sabe se vem, tá? Então eu comecei a refletir sobre isso, sobre a vida estar no agora. E quando eu penso na morte, eu não penso que a gente tenha que sentir medo, né? A gente só precisa sentir medo do que a gente não viveu. Se você teve a oportunidade de viver um sonho e você não viveu, esse é o ponto. Eu não sei se em algum momento eu dividi isso aqui, mas eu vi uma entrevista da Adriane Galisteu falando sobre o Ayrton Senna ter o sonho de conhecer a Disney. Ele alcançou o ápice do ápice e tinha dinheiro, tinha todas as condições e ele morreu e não conheceu a Disney. E assim, o que era uma Disney?
pro Ayrton Senna, né, gente? Era tipo, ir ali na padaria. Era muito fácil, era acessível. Mas acredito que seja isso. Ele provavelmente tinha um recorde a ser batido dentro da pista, ele tinha uma meta para alcançar e deixou esse sonho dele, que já estava super acessível, para depois. E é isso que às vezes eu me pego, né, fazendo. Eu tenho muitas metas, eu já tenho o que eu quero para viver, o que eu preciso, e eu não faço isso. Não é sobre o medo, né? É sobre clareza. A clareza, ela me faz pensar que a gente tá ali, aqui para conquistar as coisas, mas nenhuma dessas coisas vai com a gente pro caixão. E quando eu entro nessa reflexão ainda mais profunda, eu pensei que não é só os bens que a gente não leva com a gente pro fim. Não levamos com a gente as conquistas, não levamos com a gente o fracasso, nem os aplausos a gente leva, nem as críticas, que no final da vida é insignificante. E eu tenho refletido muito sobre algumas perguntas assim em relação a isso. Será que a nossa visão tá um pouco distorcida? Quem tá vencendo? Vencer é muito individual. As pessoas no fim da vida falam muito sobre isso. Sobre quem você foi e quem você é. E eu não quero chegar ao fim da minha vida olhando pra trás e percebendo que eu só conquistei bens. Tendo que vencer um jogo que no final esse jogo não importou pra ninguém. Então esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje pra você, ele não é sobre você desistir das suas metas, é um vídeo sobre você não sacrificar a sua vida para alcançá-las. Eu escolhi para minha vida não viver quando eu conseguir. Eu escolhi para minha vida viver enquanto eu conquisto, enquanto a vida acontece. Porque os projetos, eles andam, eles aparecem, eles nunca acabam. As metas, elas são ao infinito, assim, quero chegar lá. Lá é infinito, porque quando você chegar lá, você vai querer chegar no outro lá. E vai. Uma reflexão que eu tiro maior, assim, relacionada a todas essas coisas, é sobre a gente viver hoje com as pessoas que a gente ama. Viver hoje, não deixando as nossas metas de lado, mas carregando as malas que tá pra gente. Esse vídeo eu acredito que tenha ficado um pouco curto, porque eu trouxe aqui, assim, sem muito roteiro, mas tudo aquilo que tava, de alguma forma, preso e que eu queria hablar. Eu espero que, assim como essa reflexão ela tem feito sentido na minha vida, ela tenha agregado na sua. E se você gostou, eu te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau!